Boa tarde, colegas do Facebook e do YouTube. Continuando nossas reflexões, agora vamos fazer a análise mais localizada na questão de onde nós estamos vivendo, o Brasil. Ultimamente, na última semana, tivemos uma grande crise institucional entre os poderes, né? Que nós já vínhamos refletindo sobre essa questão, na questão maior da crise do liberalismo, que é a crise da democracia liberal. Então, isso já vinha se pronunciando dentro das nossas análises, desde a queda do Muro de Berlim, que achava que a democracia liberal ia ser vitoriosa, mas já tinham alguns analistas vendo surgir algumas tendências que ficaram conhecidas como tendências nazifascistas. São tendências que, no geral, não criticam diretamente, historicamente, não criticam diretamente a questão do capitalismo, mas acham que tem de haver um governo mais duro contra a ascensão do que era antigamente o comunismo, né? Que hoje em dia, com a queda do Muro de Berlim, não existe mais comunismo e nem essa perspectiva global de comunismo. Mas ainda vem algumas pessoas com essa visão. Nós detectamos muito na questão da análise semiológica e semiótica também, na questão dessa direita radical, né? Na questão do cowboy, o cowboy americano. Essa tem uma questão semiológica mais visível, que é a questão dos filmes de cowboy, que fizeram sucesso no mundo inteiro, né? Principalmente nos Estados Unidos. No Brasil ainda fazem muito sucesso, tinha até uma revistinha chamada Tex, né? Então essa questão semiológica que criou uma certa cultura, essa cultura dessa personalidade do cowboy ser algo meio que superior à lei em si, né? As pessoas procuravam isso. É dentro da visão liberal americana e mesmo da visão liberal em geral, uma visão em geral bonita, que é o liberalismo radical, ele é contra o Estado. Mas o Estado é que dá salvaguarda e dá estrutura para as instituições, inclusive as instituições democráticas, né? O Estado é criado para combater esse liberalismo radical de deixar todo mundo fazer, que ficou conhecido na história como laissez-faire, né? Mas que as crises de concorrência, de produtividade, buscaram o Estado como um equilibrador. O início, já com Hobbes, né, um filósofo inglês, né, nos primórdios da sociedade capitalista, Hobbes já via isso, né, esse alto grau de competição como desequilibrador e fazer o homem ser o lobo do homem. A famosa frase icônica. Né? No nosso vídeo passado, nós falamos de ícone, nós falamos de signo, né? A nossa análise dessa questão do humanismo, análise semiológica por conta disso, né? Teve grande influência. No Brasil teve essa grande influência porque o poder executivo é exercido por uma pessoa muito vidrada nessa direita tradicional americana, né? Nas armas, né? Na questão das armas também, né? Essa visão bélica americana que tem muito a ver com o cowboy, né? Só que o cowboy era aquele ser meio mítico acima das instituições, porque as instituições muitas vezes falham, né?
E eles ficavam acima na visão do capitalismo, o Estado não consegue gerir bem. Então tem que ser a iniciativa privada. Esse é o grande conflito que nós vivemos até hoje, né? E uma das visões é desse herói, o cowboy, né? A figura do cowboy. John Wayne, o maior deles, né? Clint Eastwood, um ator, né? É o ator ícone que configurou isso. Mas tem outras figuras também icônicas também, né, que vai por esse caminho mais ou menos de uma pessoa outsider, de uma pessoa fora do Estado. Né? Os heróis da Marvel são quase todos assim. O Superman, inclusive, né, é um extraterrestre, é filho de um extraterrestre. Né? Ele é de outro planeta. O Homem-Aranha é uma espécie de androide, algo meio androide humano, mistura Homem-Aranha, não é bem androide de máquina, né? Mas algo também, algo meio, vamos dizer assim, ET. ET é extraterrestre, seria que vem de fora. Mas aqui no Brasil, não sei se no mundo, né? Quando fala ET, é uma pessoa assim, uma pessoa que não é bem do lado humano. Né? Os heróis dos Estados Unidos têm essa fixação. E aqui nós vimos, né, essa crise do poder central que está exercida por uma pessoa que tem grande resistência à instituição. Isso muito em vista da história do país, né? Um pouco mal avaliada, né, mas que fala que as instituições são um antro de corrupção. Isso aí é uma ideologia histórica, né, que vem. E se criou também, aí de novo nós voltamos na semiologia, na questão dos signos, se criou esse signo e não se viu a questão ontológica maior do Estado, né, que o Estado como um harmonizador. Mas aí nós chegamos num ápice disso, né? Que o cerne da democracia liberal é a eleição e por conta de problemas, de questionamentos em relação às eleições, houve atrito entre o poder. Né? Aqui no Brasil as eleições o judiciário é que organiza, né? Nos Estados Unidos não é assim, são os estados membros. Né? Não existe uma justiça eleitoral, aqui existe uma justiça eleitoral que é ligada ao Supremo, porque são ministros do Supremo que vão presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Então, aí veio essa crise, né? E essa visão dele, e não é, o problema é que não é só dele. E essa visão vem sendo colaborada com outros, né? E essa visão de outsider e de cowboy nesse sentido, nós já vemos analisando. E o cowboy em si é um cowboy que domina os animais, domina os rodeios, em toda essa área mítica. Nos Estados Unidos ainda todos os outros começam a permear. Né? No cinema temos James Dean, um ator famoso, que é um ícone americano também. Elvis Presley é outro ícone americano. Né? Mas eles são todos dentro dessa linha outsider, que na questão James Dean e Elvis Presley chamam os rebeldes sem causa. Né? E, então, essa figura mítica do simbolismo, da iconografia americana passa para o mundo inteiro e passa muito para a direita. No Brasil, bem mais característico, né? Nos outros lugares, à direita. Na Inglaterra, nós temos a visão mais dos dandies, né? Na Inglaterra já não tem uma direita, né? Mas já uma direita mais refinada. O cowboy em si é uma pessoa rude, de palavreado rude, de atitudes ásperas, para mostrar uma certa virilidade, né?
daquela pessoa que domina, e domina a natureza nos rodeios, né? A natureza vislumbrada, naqueles cavalos selvagens, naquele touro, né? Então, tem aquelas comilanças, disputa de quem come mais isso, come mais aquilo. É mais ou menos como essa visão, algo por cima da natureza, e não é bem assim, né? Aí que se torna uma crise que se transporta para a crise humana e passa a exigir isso, né, dos outros, e de um alto grau de competitividade, que gera um alto nível de neurose aliado com as armas, né? Tem os famosos serial killer, pessoas neuróticas. E está influenciando no cotidiano, inclusive no Brasil. Essa semana tivemos 2 casos graves dessa perspectiva de questão de virilidade. A internet é um ambiente propício para essa visão liberal, individual, selvagem, né? Até por conta da forma técnica que ela é formada, né? Ela é formada a partir da matemática binária, 0 e 1. 0 e 1 é tudo ou nada. A matemática normal vamos dizer assim, mais simplificado, né? É a matemática decimal, que vai de 1 a 10, por isso decimal. Tem as frações, tudo, mas tem sempre essa conotação de até 10. Né? E a matemática binária é só 0 e 1. E o byte, né? Megabyte, gigabytes, terabyte, o byte é algo que funciona nessa questão do 0 e 1 da matemática binária, de origem leibniziana. Leibniz tem uma escapatória meio metafísica interessante que merece ser recuperada nessa questão da internet. Mas não é assunto para agora, mas é que nós estamos vendo isso. E se viu muito nessa questão da questão do cowboy, desse ser viril, que já emula essa questão da masculinidade, da questão da misoginia, dessa visão, né, de sociedade. Né? Mas estou falando isso que uma das questões foi de um rapaz vítima de comentários homofóbicos, que segundo a própria mãe divulgou, né, acabou se suicidando. Outro foi que tinha um pai violento e acabou matando o pai, né? Isso em São Paulo. Teve esse caso grave. Aí fala que o pai era colecionador de armas, então tinha essa visão, né? Mas ele, com essa questão da misoginia e essa visão a partir da questão sexual de dominação, nós já analisamos também em outros vídeos, né? Vem corroborando. E, inclusive essa visão e essa misoginia está sendo grandemente questionada hoje em dia com o surgimento da consciência feminina, né? Esse outro, que Hegel já analisava isso na fenomenologia, a questão do outro, da outra consciência. Hegel coloca esse outro na fenomenologia do espírito, no senhor do escravo, mas ele dá a entender de uma outra consciência. Aí pode ser homem, pode ser mulher, mas no caso aqui cabe a questão da mulher. Talvez Hegel, pelo ser alemão tem um lado meio misógino, meio machista também, né? Tem alguma notícia, mas na fenomenologia dá para fazer essa interpretação dentro daquela passagem do senhor e do escravo, como da questão do homem e da mulher, e da questão também da relação entre essa questão das relações sexuais, que não são muito definidas. A consciência, ela é algo diferente e é algo que caracteriza o humanismo, né? Mas de maneira geral, a mulher tem a mesma consciência que o homem, né? E vamos dizer assim, pessoas que hoje em dia têm alguma outra tendência sexual,
ele continua tendo a consciência, não há tendência sexual dele que vai prejudicar, inclusive na questão das artes, as pessoas que têm uma visão sexual mais liberada, geralmente elas exprimem melhor artisticamente porque ela consegue atingir mais as variadas gamas de pessoas, né? Ela tem sensibilidade, que a arte depende, a estética depende da sensibilidade. Então, aí nós estamos vendo isso e como agora ficou marcando, a direita mundial ainda tem um certo resquício ainda, mas parece caminhar para um lado mais racional e, e mesmo com essa questão da pandemia, buscar de novo as questões das soluções do lado da social-democracia, de valorização da estação estatal, e para o Estado atuar, ele tem de ser preservado, tem de ser ver a real dimensão do Estado, que não é o Estado mínimo apregoado pelo neoliberalismo que vinha se vingando e se fortalecendo até hoje. E dentro dessa questão, da questão dessa cultura, da formação pessoal, a questão do Estado é uma questão primordial para que se configure novas formas de relações e novas formas de visão humana. Então é isso que nós queríamos relatar dentro desses dois fatos. Né? Um macro, de novo, nós sempre somos na questão macro e micro, né? Apesar de nós analisamos no vídeo passado a questão esportiva, as Olimpíadas é macro, e analisamos a questão, mas é uma questão nacional, questão histórica nacional americana, e uma nação brasileira, né, que dentro do esporte, o Flamengo, o time de futebol do Flamengo tem a torcida que é conhecida como nação realmente, porque é das maiores, se não a maior torcida do mundo, com mais de 40 milhões, e agora com essa nova fase de glórias, né, passou muito tempo no ostracismo, depois da era Zico, então o ostracismo mais voltou, e o que marca é que com o ostracismo da era Zico, mesmo assim, houve uma diminuição, mas o time nunca deixou aquele patamar, né? E hoje deve continuar sendo, e ele está falando, é uma nação que exprime muito dessa questão. E o Flamengo é um time muito, nessa questão binária, bem binário, fatalmente conhecido. É um time que vai na glória, mais um tropeço no Flamengo também, igual no capitalismo, a pessoa entra em desgraça. Talvez essa seja a pressão que o nosso Misael fala, que ele futebolisticamente, ele nasceu em Goiás, né? Ele se destacou no time de Goiás. Parece que ele é do Pará. Mas aí nós fazendo esse balanço semanal nesses dois vídeos, para não se tornar algo meio maçante, né? E meio que muitas vezes a pessoa vai olhar e ver um vídeo muito longo, né? Mas dentro dessa perspectiva nós vamos continuar e procurando essa análise ontológica, não só ôntica, da semiologia, dessa visão do que é divulgado, a visão geral, muitas vezes de fatos realmente, que são jornalísticos, mas fatos artísticos, esportivos também, né? Nós vemos mais ou menos artístico com o Big Brother, e agora esse lado esportivo, e mais também o lado político, nós já vimos analisando, e que viemos realçar porque veio realmente reafirmar certas considerações nossas anteriores, nessa visão do capitalismo e do cowboy, né? Nós colocamos Cristo e o cowboy. No próximo nós vamos ver essa questão cristã
E já uma proposta desde o início, que era a questão religiosa, que é também uma manifestação humana que dentro desse termo criado por nós, né, nós criamos isso dentro da perspectiva de Deleuze, que fala que o filósofo tem de criar conceitos. Né? Criamos um conceito, Wallace e Assis, um conceito em que nós trabalhamos, né, uma perspectiva. E em outros vídeos nós explicamos isso. Boa tarde.